Thaís? Salve, salve, Toledo! Então, a gente tá aqui, mas não tá, né? A gente gravou esse episódio com antecedência e para nos ajudar a contar a história que a gente vai contar, a gente convidou quem, Thaís? Esta é a Hora, o podcast de notícias do UOL, que dessa semana não vai bater um papo sobre as principais notícias da semana, mas sim das 2 décadas, 3 décadas, quase 4 décadas já de redemocratização no Brasil. A gente convidou para essa hora especial o Fernando Limonge e o Leonardo Veller, que lançaram um livrinho bem importante chamado Democracia Negociada. É mais do que um livrinho, é uma trilogia que promete cobrir um período da história política brasileira para o qual não tem uma bibliografia muito extensa. Eu gostei muito do primeiro volume, que é o que já saiu, e a gente gostou, na verdade, nós dois gostamos, né, Thaís? A gente até leu com antecedência, né, o livro, por isso a gente convidou o Limonge, que é um dos principais cientistas políticos brasileiros, e o Leonardo, que é um grande economista, os dois são acadêmicos, né, para contar essa história pra gente, né? Não é um comentário sobre o livro, é uma espécie de relato, né? Que eles fazem e que eu acho que ficou muito legal. Nesse primeiro programa, a gente cobre principalmente o período do governo Sarney, que é o começo da redemocratização, e da Constituinte. Eles contam detalhes. Eles conseguiram fazer uma história eletrizante, né, da Constituinte. Golbery e tudo mais. Muito legal. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vamos ouvir e ver, porque eu tenho que confessar que eu estava lá, né? Eu cobri a Constituinte e eles contam coisas que eu não lembrava ou que eu nunca soube. Vale muito a pena. Muito bom. Ouça aí. Thaís, vamos começar cronologicamente, então, com o fim ou o momento de transição ali, o começo do fim da ditadura até a transição para a democracia, e depois, a partir daí, a gente aprofunda na Constituinte, no que veio depois? Vamos nessa. Então tá, quem começa aí? Fernando e Leonardo, vocês estão com a bola. Eu acho que tem que ser o Fernando, pela senioridade. Leonardo é muito gentil, então vamos lá. Então, acho que se a gente está começando em 74, o ponto de início é pensar a decisão do Geisel de retorno do poder aos civis e de fazer a abertura lenta, gradual e controlada que ele fez. Não foi tão controlada assim, ele perdeu a mão várias vezes, teve várias crises, várias possibilidades a gente ter golpe dentro do golpe, o Geisel quase cai em algum momento, né, pela linha dura, questionando a transição, mas ele com uma vontade férrea, germânica, né, e militar, ele acaba prevalecendo. Mas foi um período de muita incerteza e que muitas vezes a gente beirou o abismo, né? Fernando, a Thaís talvez tenha, mas eu não tenho senioridade suficiente. Em 74 é quando o Geisel toma posse, não é isso? Quer dizer, cronologicamente, só para a gente ir balizando os anos e quem são os presidentes. Eu acho que é 74 que ele toma posse, eu tenho certeza não. Mas o fato fundamental é a eleição de 74, né, que é no final do ano, em que a Arena perde para o MDB vários senados, né, as eleições senatoriais. Isso veio como uma grande surpresa. No início da campanha, os senadores da Arena corriam na frente, né, nas pesquisas de opinião, e durante a campanha, e que foi centrada na TV, no horário eleitoral gratuito, que o Geisel fez questão de que ele fosse absolutamente livre, que o MDB tivesse possibilidade de criticar o quanto quisesse o governo. O MDB faz isso e vence em vários estados, né, na maior parte dos estados. E a maior vitória é aqui em São Paulo, né, onde o Quércia derrota o Carvalho Pinto surpreendentemente, né, um político totalmente desconhecido, Orestes Quércia, que havia sido prefeito de Campinas, contra o Carvalho Pinto, que havia sido governador do estado de São Paulo, ministro da Fazenda, era uma entidade, não é, digamos assim, e era considerado imbatível. E essa eleição, ela é a primeira eleição, assim, minimamente livre, porque você fez uma distinção que eu acho que é importante você explicar aí, né?
Porque até então vigorava já tinha propaganda no rádio e na televisão, mas Era bem controlado, né? Se ninguém ousava criticar o governo, os militares, porque seria caçado imediatamente. Mas em 74 o Geisel manda sinais e enfatiza e chama a oposição a participar, porque ele esperava derrotar a oposição. E esperava, com isso, derrotando a oposição em uma eleição livre, poder dizer para a oposição: põe a viola no saco, você perdeu, saiba que você perdeu e você não pode alegar que foi por causa de repressão. E, ao mesmo tempo, ele queria essa mensagem para a linha dura, para dizer para a linha dura: nós podemos concorrer numa eleição livre e vencer a oposição, porque a revolução já fez sua tarefa, né? Ela desenvolveu o Brasil foi transformado e agora a oposição está derrotada, não há mais perigo de voltarmos à democracia. Mas né, faltou combinar com o eleitor que... Como sempre, né? Mas eu acho importante contextualizar que ela não era livre e limpa, porque tinha dois partidos só. O partido do governo, que era o Arena, que era da ditadura, e tinha um saco de gatos, que era o MDB, que era a oposição, mas o MDB era cerceado, e tinha muita gente que estava fora do jogo político. O governo tinha feito uma limpa, mandando muita gente para o exílio, tinha muita gente fora do Brasil, tinha muita gente presa. No contexto da ditadura, ela era relativamente limpa, essa eleição de 74. Não se fez, por exemplo, as famosas gaiolas. Nas eleições anteriores, os caras prendiam um monte de gente que possivelmente poderia votar na oposição cerceado, no MDB. Houve mais liberdade e houve debate. Mas tem que se lembrar que eram apenas dois partidos, né? Como a gente está vindo do lançamento de Ainda Estou Aqui, eu acho legal situar que isso era pouquíssimo depois da morte do Rubens Paiva, para as pessoas saberem visualizarem que momento era esse, né? Que tipo de normalidade se vivia naquele momento. 4 anos depois, o Brasil tinha acabado de passar pelo milagre econômico, com altíssimas taxas de crescimento. O governo tinha acabado de debelar a luta armada, na verdade estava terminando no Araguaia, né? Nessa época. E o que o Geisel pensou é o seguinte: bom, não tem risco, a gente é popular. Só que o problema do ditador é que o ditador não sabe se ele realmente é popular ou não, né? E tem uma tendência de quem está na cadeira sendo ditador achando que todo mundo gosta dele. Outra preocupação do Geisel era o seguinte: o combate à luta armada entrou numa guerra suja, que mostra, né, aparece no filme Ainda Estou Aqui. E houve muita indisciplina das pessoas prendendo e torturando sem muito controle de cima. Assim, o Geisel sabia que havia morte e tortura, sem sombra de dúvidas, mas não havia um controle rígido desse pessoal. E essa indisciplina militar chocava muito o Geisel, pelo menos aparentemente, o que a gente pôde ver. E o Geisel quis caminhar controladamente por uma ditadura num esforço de tentar controlar esse pessoal que se chamava Tigrada, na época, o pessoal da repressão. Então, isso é interessante, Toledo, frisar, porque tem a ver com o momento atual, não é? Então, os militares, quando entram no poder, o grupo do Geisel, que era chamada Sorbonne dentro dos militares, e sobretudo o Golbery, está sempre preocupado com a degringolada que um governo militar leva à corporação militar, né? Porque ela gera indisciplina dentro da própria corporação, porque você tem dois princípios hierárquicos concomitantes. Na verdade, capitão mandando em general, né? E você passa a ter 3 quando você faz repressão deliberada por fora do sistema legal, né? Não pode ter repressão pelo sistema legal, né? A decisão da ditadura foi: nós vamos matar todos os opositores, todos os chamados terroristas, né? Nessa política de eliminação, não pode mais mandar a hierarquia militar. Então, a política do Geisel é uma política de preservação da hierarquia militar e da corporação militar. Então, a saída para os quartéis, do poder para voltar aos quartéis, é uma disciplinarização. E uma coisa que a gente está vendo hoje, né? Quão arriscado é sair dos quartéis para a própria corporação. Muito bem lembrado, né?
Você mencionou o golpe dentro do golpe. Eu queria te perguntar, Fernando, se você podia explicar um pouco como isso aconteceu e também se em outros momentos isso aconteceu e como foi, em linhas gerais. Militar no mundo, ele é sempre vítima de golpe dentro do golpe. Né? É frequente. No caso do Geisel, quem quase dá o golpe nele é o Silvio Frota, ministro da Guerra. Né? É sabido isso, né? E é uma coisa de detalhe, número de exércitos contra número de exércitos, e o Geisel dá uma jogada de gênio ali para neutralizar o Silvio Frota. Então, essa possibilidade esteve ali. Né? E outro momento de crise, já andando, né, para frente... Só um parênteses, o chefe de gabinete dele era o general Heleno. Isso. O famigerado Heleno. Um outro momento de crise já é no governo João Batista Figueiredo, o último governo militar, o sucessor do Geisel, que o Geisel faz questão de fazer para caminhar em direção à democracia, é o evento do Rio Centro, né? Quando novamente a alinhadura sai e tenta provocar uma crise para ver se justifica a continuidade dos militares no poder, e aquela bomba explode e gera toda aquela crise. O Figueiredo, diferentemente do Geisel, não enfrenta, mas faz um acordo, põe a tampa. Né? Nós vamos sair do poder, mas não vamos punir os terroristas militares. A tigrada militar que explodiu a bomba vai ser preservada. Né? E com isso ele compromete todo o processo de transição, e aí vem a decadência completa do regime militar, né? Que se dissolve. Né? O regime militar ele perdeu por dissolução, né? Por decomposição interna, por falta de força. Eles foram incapazes de apontar um candidato à própria sucessão do Figueiredo. Só para entender uma coisa, vocês têm um livro paralelo a esse que, não sei se quando a gente está esse negócio está indo ao ar aqui, as pessoas estão nos ouvindo, já foi lançado ou não, que trata da parte econômica. Até que ponto a crise do petróleo em 1973 afetou o resultado da eleição de 1974? Ou não? Ou era uma coisa só política mesmo, a reação das pessoas que não aguentavam mais a ditadura? Deve ter afetado, porque 73, 74 é o final do milagre. Em 74 para 75, o crescimento diminuiu, mas não dá para saber, mas eu chutaria que havia uma insatisfação contra a ditadura. A eleição de 74 foi, antes de mais nada, o grande plebiscito. Você é a favor ou contra a ditadura? Mas o principal tema que a oposição usa é a distribuição de renda. Né? E porque o Geisel está mantendo a economia acesa por empréstimos externos, né? Está gerando a crise do débito internacional, né? Que é o que acontece em toda a América Latina, né? Então, a economia ainda está aquecida, né? Por expansão de gastos e empréstimos externos. Então, a crise econômica ainda não bateu, a crise econômica forte vai bater depois, né? Mas já tem já não está no milagre. A crise econômica é 81. Vai acumulando, vai estourar lá em 81. Vai estourar, tá mantendo a coisa ainda aquecida, né? Mas está preparando a crise que vem depois, né? Sim, cronologicamente, né, para ficar claro, de 68 a 73 tem um milagre. Tem uma discussão quão milagroso foi o milagre, tem um paper novo do Admar Baixa que mostra que não foi tão milagroso. O milagre beneficiou muito a classe alta e classe média, as pessoas instruídas, o salário continuou igual, patinando, perdendo para a inflação. Esse milagre foi muito concentrador de renda, e isso acabou batendo na eleição de 74. De 74 até 79, na época do Geisel, há muita liquidez internacional, são os petrodólares. O choque do petróleo fez com que os países exportadores de petróleo ganhassem muito dinheiro, eles não poderiam investir em petróleo, justamente porque eles estavam produzindo menos petróleo, né? Por isso que o preço do petróleo aumentou. Eles botaram na praça financeira internacional e houve uma expansão de liquidez. A escolha do Geisel, por muito forte dele, que tinha sido presidente da Petrobras, foi se endividar externamente para investir na indústria de base, principalmente em energia. E, de fato, o Brasil continuou crescendo, não ao ritmo do milagre, mas continuou crescendo até 79,
79 tem o segundo choque do petróleo e tem um aumento dos juros nos Estados Unidos, o que torna o endividamento mais caro, né? O governo Figueiredo tenta empurrar isso um pouco mais. E era o Delfim que era o ministro, nessa época, pilotando a economia, até que em 82 o México dá o calote, aí é crise da dívida para valer. Aí o Brasil para de crescer, 81, 82, 83, aí a gente começa a década de 80, a década perdida, com a inflação sendo do controle. Isso, com certeza, é o pano de fundo da derrocada do regime militar. Vamos dar uma acelerada então, Thaís? Vamos agora para o período mais recente aí da transição, como é que se deu a saída dos militares e a assunção dos civis com o susto que foi o Tancredo e o Sarney. Vamos nessa. O grande evento desse período é o movimento das diretas já, né? A tentativa de antecipar a volta das eleições presidenciais diretas e ter uma saída na transição do Figueiredo já ser por eleição direta. Mas a emenda é derrotada no Congresso. Mas ela não é derrotada pelos militares, é derrotada pela classe política, pela direita, pelos oriundos da Arena que estão no PDS e que barram essa possibilidade de uma transição radical. Quando aconteceu essa saída do bipartidarismo para os 5 partidos que estavam no Congresso nessa época? Em 79, a reforma eleitoral, a primeira eleição com pluripartidarismo é 82, né, que é uma eleição muito peculiar, porque ela tem eleição já para governador, então você retorna com eleições diretas para governador em 82, só que com o voto vinculado. Como teve a reforma eleitoral em 79, eles deram um tempo para os partidos se prepararem para a eleição de 82. Então, a eleição para prefeito foi adiada, a de 80. Então, 82 é uma eleição que vai de vereador a governador, senador. Você só podia votar num partido. E daí você só podia votar num partido, que foi uma gambiarra que já é um freio de mão no projeto original do Geisel do Golbery, né, que era uma transição pelo centro conservador. Quando eles formam esses 5 partidos, a ideia é que o partido que faria a transição era o PP, formado pelo Tancredo Neves. Diga quais eram os 5, por favor, porque aí começa talvez a chegar nas siglas que a gente já está mais familiarizado, né? Então, na verdade, eram 6, né? Porque tem o PP também que foi abortado. Então, a Arena se torna PDS, o MDB se torna PMDB. E são fundados PTB, PDT e PT, e o PP do Tancredo. O PP seria um partido que ficaria no meio entre o MDB e o PDS, né? PMDB e PDS. E seria essa transição pelo centro, uma transição de uma elite conservadora que garantiria que não haveria revanchismo em relação aos militares. Mas com a crise do Rio Centro, o Golbery renuncia, sai do governo Figueiredo e assume o Leitão de Abreu, que tinha sido chefe da Casa Civil do Médici. Então, esse é o acordo ali que põe o freio na transição como concebida pelo Geisel Golbery, né? E então aí o PP, e aí que eles põem essa emenda do voto vinculado. Tá. Agora, 82 é uma eleição particularmente importante, porque você tem a volta do Brizola, que era um grande líder pré-golpe, e consegue se eleger governador, surpreendentemente, do Rio de Janeiro e não do Rio Grande do Sul, seu estado natal, onde ele já tinha sido governador. Você tem o Franco Montoro sendo eleito governador em São Paulo, e, quer dizer, no Sudeste, a oposição toma o poder, né? Tancredo em Minas e Richa no Paraná. O único lugar onde o PDS vence é no Rio Grande do Sul, onde tem uma divisão entre PMDB e PDT que acaba não dando coordenação. E no Rio, o Brizola vence. Então, tinha um objetivo do Golbery antes, que era quebrar o MDB. A eleição de 74 foi muito traumática para esse pessoal. Com uma frente democrática contra o regime militar, a eleição ia ser um plebiscito. Isso se repete, de certo modo, em 78. Então, vamos abrir
para ter outros partidos, para quebrar o PMDB. Mas eles não conseguem. O MDB vira o PMDB, é o mesmo nome, e continua sendo a grande frente. E aí eles apostam fortemente no Tancredo para tentar fazer o mais controladamente possível essa transição. Isso eles, em particular, o Golbery, que vocês descrevem ao longo de vários momentos a estratégia dele para chegar lá, né? Aí o problema é o seguinte, eles não mataram o MDB, continua a grande frente, o PMDB, que tem de tudo. Tem gente que é como Tancredo, que é um conservador, tinha gente que vinha do PCB. O grande medo deles era um camarada como Brizola entrar no PMDB e virar presidente. Esse era o grande medo. O grande medo dos militares era entregar para a esquerda, e a esquerda, além de fazer um governo à esquerda com mudanças sociais profundas, e a forra contra os militares. Esse era o grande medo, na verdade. Do lado dos conservadores, o medo é que o sistema favoreceria líderes populistas como o Brizola e, eventualmente, também já estava pintando uma possibilidade do Lula ser também um novo grande líder popular e puxar a coisa muito para a esquerda ou para o populismo, né? Da velha guarda, né? Fazendo aquela velha intriga que sempre se faz quando se trata de Golbery e Lula, a ideia de que o Lula poderia ser uma cunha que dividisse essa frente de oposição, em que o PMDB era a grande força, tinha emergido em 74, depois confirmado em 78, tem alguma veracidade? Eu acho que não. Desde a fundação do PT, não. Na hora que o Lula decide que vai entrar no PT, qual era a posição do Lula logo no início que ele começa a surgir como líder sindical, é bastante disputada, né? E o próprio Lula vai para cá, vai para lá, não tem um lado muito claro do que ele está querendo, né? De que tipo de líder ele vai ser. O Golbery está jogando que isso pode facilitar essa divisão das oposições. Eu não acredito, talvez o Léo... Mas que de fato acontece. Numa eleição de São Paulo, tem a eleição que o Fernando Henrique perdeu para o Jânio Quadros, e o terceiro era o Suplicy, que era do PT. E o Suplicy tinha voto suficiente para fazer o Fernando Henrique ganhar. E o Fernando Henrique, nessa época, era de centro-esquerda. Se o Suplicy tivesse saído da disputa e o PT tivesse apoiado o PMDB, a direita teria perdido. Então, desse ponto de vista, funcionou. A ideia de dividir. É a política de interior, né? Até hoje, onde nas cidades com menos de 200 mil eleitores, o lado que divide perde, o que vai sozinho ganha, né? É basicamente isso. Mas você pode ser mais romana, né? Divide e impera, né? Então, dá para falar em latim isso aí também. A sua referência é um pouco mais ampla que a minha, que é a Grande Matão, né? Eu sou mais erudito, né? Mas a sua é Roma, tal, é um pouquinho diferente. Agora, indo para frente, então, daí tem um pequeno problema que o escolhido para fazer a transição morre no meio do processo. E daí? A história é mais irônica, né? Porque o grande plano do Golbery é fazer esse partido de centro e viabilizar uma eleição do Tancredo. O Leitão de Abreu mata essa alternativa. O resultado é inflar ainda mais o PMDB, porque o Tancredo volta para o PMDB e volta com ele um monte de gente que tinha saído da Arena para ir para o PP, volta para o PMDB. Então, o PMDB alarga, incha ainda mais, né? O PMDB não consegue passar as diretas já, né? E, ao mesmo tempo que o PMDB está jogando nas diretas já, o Tancredo está jogando na viabilidade de uma eleição indireta pelo colégio eleitoral, derrotando o candidato que o PDS decidir qual será. O PDS tinha 3 pré-candidatos, o Maluf acaba vencendo, e isso favorece a eleição indireta do Tancredo, né? Então, Tancredo arma toda essa coalizão, puxando uma parte do PDS que funda o PFL, forma a aliança, como é que é o nome mesmo? Aliança Democrática? Partido da Frente Liberal. A partir da Frente Liberal se une com o PMDB, fazem uma coalizão para eleger o Tancredo. E aí tem a grande figura que é o Sarney.
O Sarney é a grande esfinge da maior parte do... Ele era presidente do PDS e vira o presidente do partido que defectou. O Sarney ele começou da UDN, que era o partido de direita antes do regime militar, mas ele era da Bossa Nova da UDN. Era um pessoal da UDN que tinha algumas inclinações um pouco à esquerda, que falava de reforma agrária, e esse pessoal foi decapitado no regime militar, mas, milagrosamente, o Sarney sobreviveu. Não só sobreviveu, mas ele virou presidente do partido, virou senador, virou um cara muito importante do regime. Numa jogada de mestre, o Tancredo chamou o Sarney para ser o vice. Para o Sarney ser o vice, ele tinha que ser no mesmo partido do Tancredo. Então, o Sarney, que muito provavelmente teria ido para o PFL, foi para o PMDB. Com o Sarney na chapa, ficou um pouco mais claro para os militares que a coisa ia continuar. Olha, o vice-presidente é um cara do regime, a gente não vai a gente não vai se vingar contra vocês. O que acontece que hoje, estou trazendo para o momento, depois a gente volta. Hoje é o Sarney que está puxando o PMDB para o colo do Lula, enquanto o povo de São Paulo quer trazer ele, levar ele para o colo do Bolsonaro, né? O Sarney realmente é único nessa trajetória, porque ele vai de um lado para o outro e ele já está firme desse lado do Lula há bastante tempo. Né? E não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que ele faz isso. Então, o Sarney é o oposto pelo vértice do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes sempre vai para o lado errado, o Sarney sempre vai para o lado certo, né? O Sarney está sempre do lado que vence, ou se ele perde, ele rapidinho consegue reconectar e ir para o lado certo. O Ciro Gomes sempre estava no lado certo e vai em direção ao lado errado, né? Então, mas ele é um grande, é uma figura, né? Porque ele é uma instituição. Agora, já perdeu muita força, né? Em relação ao que ele tinha em termos de controle da burocracia e dos decisores chaves dentro de Brasília. O Sarney era um centro, um nó, né? Naqueles organogramas, né? Tudo passava pelo Sarney. Hoje ele já está... Vou introduzir um outro personagem, porque eu acho que vai ajudar a gente a já chegar na Constituinte, porque é difícil, talvez, para as pessoas que não viveram a época compreenderem como você podia ter presidente da República, que era de um partido, que era o Sarney, que era do PMDB, embora tivesse presidido o partido da ditadura pouco tempo antes, e você tinha o presidente da Assembleia Nacional Constituinte do mesmo partido, e eles se digladiavam e disputavam poder o tempo todo e representavam coisas completamente diferentes, que era o Ulisses Guimarães. Se vocês puderem explicar como é que a gente chega nesse cenário na Constituinte, né, o processo até lá e depois já entrar na própria. Se tivesse passado a emenda das diretas já, o candidato do PMDB muito provavelmente seria o Ulisses Guimarães, certo? Ele era o grande líder do partido, o presidente do partido que mantinha aquela coalizão heterogênea junta, sempre com um foco. O foco dele era transição, garantir o retorno dos civis ao poder. Né? Então ele negociava tudo mas sempre soube jogar muito bem qual é o ponto que eu não passo. Então ele negociava com o Geisel, mas na hora do vamos ver também ele sabia ser duro e dizer até aqui dá para aguentar essa negociação. Então o Ulisses é uma espécie de referência, né, da oposição, o grande líder da oposição, mas não totalmente radical, mas vai ficando mais do lado dos mais pela ruptura, né? Enquanto o Tancredo vai fazendo a negociação para ser assimilável, né? Não que eles estivessem em grande disputa, né? Assim, era acordado isso, né? Eles sabiam que cada um estava jogando o seu jogo e respeitava o outro. Quando as diretas não passam e o Tancredo morre, né? E então quem fica o fiel da transição? Quem é o garantidor da transição? Porque a transição, no fundo, quem conchavou tudo, armou toda aquela coalizão, fez todos os acordos, foi o Tancredo. E todo acordo secreto, né? Todo acordo na negociação de bastidor. Com o desaparecimento dele, fica tudo muito incerto, porque
ele era a referência, digamos assim. Eu estou fazendo este acordo porque o Tancredo está assinando embaixo. Sem o Tancredo, quem está assinando embaixo? Então fica uma disputa de quem é que está garantindo isso aqui. E aí começam a aparecer até versões sobre, não, tem um documento, tem aquilo ali, tem o que está com a secretária do Tancredo, tem o que não sei o quê. Mas o que se faz respeita o ministério que ele montou. O ministério que ele montou e os acordos que estão ali vão ser respeitados. Só que segundo, terceiro escalão não está acordado. Então aí fica uma briga sobre isso. E aí é um pouco o Ulisses que está sendo mais o fiel da balança nesses acordos. Mas é sempre tenso com o Sarney, porque o Sarney é o presidente agora. Então quem tem a caneta na mão é o Sarney. Mas quem tem o poder dentro do Congresso e que tem o partido majoritário e que era o sentido da coisa é o PMDB.